Olá, boa tarde a todos. Eu sou Luciana Profásio, faço parte do Núcleo da Telesaúde do Rio Grande do Norte, sou pesquisadora, bolsista da CEDIS, UFRN, Laís, e hoje eu vim compartilhar com vocês um pouco sobre o tema paralisia facial, as contribuições da fisioterapia para a paralisia facial. No conteúdo da aula de hoje, nós vamos abordar sobre a contextualização sobre o nervo facial e a paralisia facial, diferenciação sobre a paralisia facial central e a periférica, a sintomatologia dessa paralisia e, obviamente, a atuação fisioterapêutica na paralisia facial, que é o foco principal. Então, se tem que a expressão facial, ela é a nossa maior, é o nosso principal meio de comunicação, que revela aí o sentimento da pessoa, distinguindo nossas emoções. Então, o ser humano, de maneira geral, a gente se expressa muito com a face, com as expressões faciais, não apenas com a linguagem verbal, mas com a linguagem corporal, e essa linguagem corporal aí está incluída significativamente as expressões faciais. Então, em termos de topografia do nervo facial, para poder situar nessa paralisia facial, o que é que nós temos? Nós temos que o nervo facial, ele é considerado um nervo craniano, né? Faz parte do sétimo par craniano aí, considerando o nervo facial direito e o nervo facial esquerdo. E aí, aqui eu chamo a atenção para o tipo de nervo, a classificação desse nervo. O nervo facial, ele pode ser considerado como nervo misto. Porém, em algumas literaturas, vocês podem encontrar apenas ele como nervo motor. Por quê? Na verdade, a sua porção maior, a sua maior parte do nervo facial, ela é a função motora, sim. Né? Então, é o nervo motor, que é o nervo facial em si. E tem uma porção menor dela, que seria a sua porção sensitiva e visceral, que na verdade é o nervo intermédio de Risberg, que está localizado bem próximo ao nervo facial. Por isso que a maioria termina considerando ele como nervo misto, porque considerando que o nervo intermédio faz parte do nervo facial. Porém, considerando de maneira bem detalhada, quem é só o nervo facial, ele tem apenas a função motora. E aí, como é que depois dele sair aqui, né, o nervo facial sair pelo meato acústico, o que é que acontece? Ele espalha, digamos assim, os seus ramos em toda a face para poder inervar a musculatura da mímica facial. E aí ele tem basicamente 3 ramos: o ramo temporal, o ramo zigomático e o ramo mandibular, certo? De maneira geral, é isso. Lembrando também que o nervo facial ele atravessa a glândula parótida, então pode aí também haver problemas nele quando há um problema na glândula parótida. Então, a paralisia facial periférica, que vai ser o alvo principal dessa nossa web aula, porém vamos diferenciar da central também, ela é considerada uma neuropatia craniana aguda, mais comum de todas as neuropatias cranianas, e ela se apresenta basicamente de duas formas. Uma forma sintomática, nós vamos ver os sintomas adiante, e uma forma idiopática, que é onde não se encontra uma causa bem precisa para aquilo. Inclusive, a forma idiopática é a forma mais comum, pode acontecer até em 75% dos casos. E aí, ela é chamada de paralisia de Bell. Então, quando a gente vê comumente se falar em paralisia de Bell, nós estamos falando de um tipo de paralisia facial periférica, onde não se tem a causa bem conhecida. Né? Ela consiste na paralisia do sétimo nervo craniano de maneira aguda e sem uma causa detectável. Em termos epidemiológicos, nós temos que a incidência da paralisia facial periférica ela se dá em torno de 20 a 30 casos para cada 100 mil pessoas por ano. Isso são dados de 2009. A prevalência ela é ligeiramente maior entre as mulheres do que os homens. E sua incidência, né, de acordo com o estudo de 2011, ela é bimodal, ou seja, o surgimento de novos casos ele se dá mais frequentemente em picos,
que são na terceira década de vida e na oitava década de vida. O histórico familiar também pode estar presente nos casos da paralisia facial, porém em torno de 4% apenas. Em termos de causas, né, de etiologia, o que é que a gente vê aí? A idiopática, como já comentamos, que é a paralisia de Bell é a mais comum, e que são atribuídas a fatores como o quê? Como radiação ultravioleta, como exposição extrema ao frio, estresse e estados de imunossupressão. E aí eu lembro que o estresse, ele está relacionado também à imunossupressão, né? Porque o estresse, ele causa no organismo uma baixa de sua imunidade, deixando aquele indivíduo mais suscetível, mais vulnerável a alguma possível inflamação, infecção, etc. Traumas também podem, né? Também pode ser causa para paralisia facial. Infecção, por exemplo, meningite, otite é bem comum, o herpes zoster também. Tumor, um tumor comum para causar paralisia facial é o neurinoma do acústico, que é um tumor benigno, porém, quando ele vai aumentando de tamanho de maneira demasiada, ele comprime o nervo facial, ou mesmo durante, quando é necessária a sua retirada cirúrgica, durante a retirada cirúrgica, pode haver uma lesão no nervo facial, causando a paralisia facial. Causas metabólicas, como, por exemplo, a diabetes, pode causar a gestação também. A gestação, ela está ligada a estados de imunidade diminuída, então, pode levar a paralisia facial periférica. E causas congênitas, né, também podem acontecer. Aqui eu trago para vocês esse esquema da neuroanatomia, para poder, com ele, a gente conseguir fazer bem a diferenciação entre sistema nervoso, entre paralisia facial periférica e paralisia facial central. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos apresentados nesse esquema o córtex cerebral, os hemisférios cerebrais, né, esquerdo e direito. Nós temos apresentados aí o tracto córtico-nuclear, o nervo periférico em si e até a face. Então, vamos lá. Quando eu estou nessa parte superior aqui, considerando dos hemisférios até o núcleo do nervo facial, eu estou considerando que estou tratando do sistema nervoso central. Ou seja, qualquer lesão que aconteça ali, ela acontece, ela acontece com características de lesão do sistema nervoso central. Quando a lesão ela já é abaixo do núcleo do nervo, né, ou seja, do nervo facial, ou seja, no nervo facial em si, já chegando na face, eu estou falando agora do sistema nervoso periférico, então qualquer lesão aí vai ter características de lesão do sistema nervoso periférico. Então, aqui, no hemisfério cerebral esquerdo, né, de frente para a tela, como vocês estão, no esquerdo de vocês, isso aqui que está mais escurinho é representando a lesão. Então, eu tenho aqui esses feixes de fibras, que são aqui que é o que? O tracto córtico-nuclear, estou falando do neurônio motor superior. Então, ele cruza, né, o tracto córtico-nuclear, ele tem uma semelhança, em termos de trajeto, com o tracto córtico-espinhal, que é o que a gente viu lá na web de AVC, o que acontece em caso que eles cruzam, né, para o lado oposto do corpo. Aqui no tracto córtico-nuclear, ele cruza para o lado oposto da face. Então, sai aqui o tracto córtico-nuclear do hemisfério esquerdo, e eles cruzam para o núcleo do facial presente no lado direito, né, do crânio. E aí, depois daqui, depois do núcleo do nervo facial, sai o nervo facial em si. É o sistema nervoso periférico. E vai irrigar, então, a hemiface contralateral ao tracto córtico-nuclear. Já que o tracto córtico-nuclear no hemisfério direito, ele cruza para o núcleo do facial esquerdo e daí já desce no sistema nervoso periférico o nervo facial esquerdo que inerva os músculos da hemiface esquerda. E aí eu tenho um detalhe a mais aqui. O núcleo do nervo facial, ele recebe fibras do tracto córtico-nuclear oposto, contralateral. Porém, uma quantidade de fibras menores, uma quantidade menor de fibras são do mesmo lado, são ipsilaterais. Ou seja, essas fibras que são
em quantidade menor, que são ipsilaterais, elas chegam à parte inferior do núcleo do nervo facial. A parte inferior do núcleo do nervo facial, a partir daí, sai o nervo facial. O nervo facial, ele nerva a hemifácie do mesmo lado. Só que o nervo que sai, a parte do nervo, os ramos do nervo, que sai do núcleo, da parte inferior do núcleo do facial, ele nerva o quadrante superior da face. E o nervo, as ramificações do nervo facial, que sai da parte superior do núcleo do facial, ele nerva o quadrante inferior da face. Isso acontece em ambos os lados. O que é que isso vai significar? Isso vai ter repercussões clínicas diferentes. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma lesão de sistema nervoso central, ou seja, lesionei aqui uma área do meu hemisfério cerebral esquerdo, eu lesionei as fibras do tracto córtico nuclear, que em sua maioria vão cruzar para o núcleo do lado oposto e aí descer para a hemifácie. Ou seja, a paralisia facial aqui, ela é contralateral quando a lesão é central. Porém, ela só acomete o quadrante inferior da face contralateral. Por quê? Porque o quadrante superior da hemifácie contralateral, ele recebe também inervações do núcleo do nervo facial, da parte inferior, que tem inervações ipsilaterais, em menor quantidade, mas tem. Então, o quadrante superior da face consegue ser preservado. Já quando eu tenho uma lesão no nervo facial em si, ou seja, abaixo do núcleo do facial, no sistema nervoso periférico, lesionou todo o nervo. Aqui, o que é que significa? O cruzamento já tinha acontecido. O nervo facial, ele nerva os músculos da hemifácie homolateral. Então, se ele for lesionado, toda a hemifácie homolateral, ela vai ficar comprometida. Então, nessa mesma figura, se eu tenho uma lesão no hemisfério cerebral direito, eu consigo representar uma paralisia facial central esquerda, só no Se eu tenho uma lesão aqui, considerando que esse seja o hemisfério esquerdo, eu tenho uma lesão, uma paralisia facial central direita, só no quadrante inferior, e se eu tenho uma lesão no nervo facial esquerdo, eu tenho uma paralisia facial periférica em toda a minha face esquerda, ok? Com isso, eu consigo diferenciar a sintomatologia de paralisia facial central e periférica, né? Então, a paralisia periférica, ela é homolateral, mesma face, a central é contralateral, como a gente viu. A periférica, ela atinge toda a hemifácie, né, do mesmo lado, e já a central, ela atinge apenas o quadrante inferior da face. A periférica, como houve uma lesão do sistema nervoso periférico, o tônus fica diminuído, flácido, ficou hipotonia. Já na central, por característica de lesão do sistema nervoso central, acontece aí um padrão de espasticidade, hipertonia espástica. O desvio da comissura labial, na paralisia facial periférica, ela se dá para um lado sadio. Por quê? Digamos que o indivíduo tem uma paralisia facial periférica esquerda. Então, o lado esquerdo dele, a hemifácie esquerda, está com tônus diminuído e com força muscular diminuída. E a hemifácie direita dele está com tônus normal e força normal. Então, ele tende a desviar, puxar a comissura labial para o lado direito, nesse exemplo que eu falei, para o lado sadio. Já nos casos das paralisias centrais, o desvio da comissura labial se dá para o lado afetado. Por quê? Porque nas centrais, o tônus, ele fica hipertônico, ele fica espástico. Então, mesmo não conseguindo exercer uma força de maneira adequada, esse tônus espástico tende a puxar a musculatura, a desviar a comissura labial para o lado que está espástico. Na paralisia periférica, nós temos uma perda total da musculatura da mímica, né? E na central, em alguns casos, acontece uma contração involuntária da mímica facial. Então, vamos pensar agora em termos de paralisia facial periférica. Sinais e sintomas. Então, o que é que eu tenho? Ela se instala de maneira repentina, e ela é geralmente noturna, né? Acontece também um aumento da fenda palpebral, né, dos olhos. O olho, frequentemente, ele fica aberto. Isso acontece por quê?
Porque quem é responsável por fechar os olhos, para a gente apertar os olhos, né, é o músculo orbicular do olho, o músculo arredondado, né, ao redor do olho, que ele está comprometido, por quê? Porque ele não está recebendo inervação do nervo facial que foi lesionado. Então, ele não consegue, o indivíduo não consegue fechar o olho adequadamente. Em paralelo a isso, nós temos o músculo elevador da pálpebra, né, que está íntegro, que não foi lesionado, porque o músculo elevador da pálpebra, que eleva a pálpebra, que abre o olho, ele não é inervado pelo sétimo par, pelo facial. Ele é inervado pelo terceiro par craniano, que é o nervo oculomotor. Então, essas duas situações costumam deixar, né, uma fenda palpebral acontecendo. Há uma diminuição das rugas da fronte e dos sulcos nasolabiais, então, o músculo frontal, não está recebendo inervação de maneira adequada, então ele não faz a contração adequada na fronte, então com isso diminui as rugas, que são as marcas de expressão. O sulco nasolabial também estão diminuídos por essa, entre nariz e lábio, por essa ausência, né, de força muscular nessa região. A fala fica mal articulada, fica um pouco difícil de entender, porque a musculatura ela está enfraquecida, e essa musculatura ela contribui para a fala. A hipotonia, como a gente já falou anteriormente, e o desvio da comissura labial para o lado sadio, que é o lado que vai estar com tons normal e com força normal. Acontece aí também, nós temos que lembrar, que o sétimo par, o nervo facial, ele fica localizado muito próximo ao oitavo par craniano. Ele fica no oitavo par craniano. E aí, o que é que acontece? Quando ele é lesionado, ele pode também trazer lesões, né, dependendo da causa que aconteceu aí, ao oitavo par, por estar bem próximo dele. O oitavo par craniano é o nervo vestíbulo coclear. Então, o que é que acontece? Pode acontecer aí um indivíduo que também teve o oitavo par craniano afetado, alterações de equilíbrio, enjoo e tontura pela parte vestibular do oitavo par, e uma diminuição da audição pela parte coclear, né? Então, esses sintomas também podem aparecer no indivíduo. Lembrando que a parte sensitiva do nervo facial, que é o que é considerado o nervo intermédio de Wurzburg, a sua parte sensitiva ele tem responsabilidade sobre a gustação, sobre o paladar. Ele ficando comprometido também, o indivíduo ele pode ter uma perda da gustação nos 2 terços anteriores da língua, né, que é o que se chama de ageusia, uma perda de gustação. Ou esse paladar pode estar só diminuído, o que seria chamado de hipoageusia. É comum, na prática, a gente perceber o quê? Que isso, a hipoageusia ou ageusia, elas acontecem, mas elas acontecem na primeira semana, nos primeiros dias, e depois isso vai se normalizando, junto ao tratamento médico e tratamento fisioterapêutico, mesmo fonoaudiológico. Outros sinais e sintomas bem característicos da paralisia facial periférica, nós temos o lagoftalmo, ou lagoftalmia, né, que está representado aqui nessa primeira figura. Então, aqui nessa figura, a paralisia facial periférica foi na hemiface direita do paciente. E o que é que acontece com o lagoftalmo? Aqui nessa mesma figura a gente observa mais de um sinal, mas falando do lagoftalmo, é que nessa região aqui da pálpebra inferior acontece um acúmulo de lágrimas. O lago no olho, é nesse sentido. Então, as lágrimas, né, elas ficam aqui molhadinhas, acumuladas. Epífora já é o quê? Quando o olho fica como se fosse chorando. Em vez dessas lágrimas só acumular aqui como lagoftalmia, elas ficam escorrendo no olho. O paciente fica como se fosse chorando a todo instante. Ou, quando começam a melhorar, essa epífora acontece só quando submetido a alguns estímulos, por exemplo, muito vento ou muita claridade. Aqui também nós vimos um sinal muito importante para a paralisia facial periférica, bem característico, é o sinal de Bell. Né? E o que é o sinal de Bell? Você pede para um indivíduo fechar o olho normalmente, como ele fosse dormir, não é para fechar o olho com força. Porém, na hemiface sadia, o olho fecha. E
Na hemifase comprometida, o olho fica aberto, ainda tem um aumento da fenda palpebral. E junto com isso acontece o quê? Um desvio do globo ocular. O próximo sinal é o sinal de negro, ou sinal de negro, aqui representado. Então, o que é que acontece? Esse sinal é melhor, diferente dos outros, que são melhor avaliados com o paciente sentado e o terapeuta na frente dele, no mesmo nível, na mesma altura. O sinal de negro, ele é melhor avaliado com o paciente em decúbito dorsal. Então, o paciente em decúbito dorsal, você fica olhando, você fica na cabeceira, né, do paciente, olhando nos olhos dele em linha reta, e você vai pedir para ele movimentar os olhos sem movimentar a cabeça. Então, ele vai tentar olhar para cima o máximo possível sem levantar a cabeça. E o que é que vai acontecer? Na hemifase comprometida, que considerando a direita, o lado paralisado, ele excursiona mais o globo ocular do que no lado normal. Olha aqui essa linha preta, o lado direito ele subiu mais o globo ocular do que o esquerdo. Temos que ter cuidado na avaliação desse sinal para que o paciente não compense com a cabeça, o que é bem comum de acontecer. Outro sinal que revela a paralisia facial, que ele está mais presente no início, quando o nervo está mais inflamado, é o sinal de Tinel. O sinal de Tinel é um sinal de percussão neurológica. Então, nós fazemos uma percussão com o dedo apenas na região retroauricular, mesmo na frente também. E quando ele está presente, o paciente vai sentir o quê? Vai sentir um incômodo à percussão, ou mesmo ele vai ficar com zumbido no ouvido, ou ele vai tender a se afastar do estímulo. Sinal do cílio de Barré é um sinal bem interessante também, e ele é avaliado um pouco similar ao sinal de Bell. Só que para o sinal de Bell, você pede apenas para o indivíduo fechar os olhos, como ele se fosse dormir. Já no sinal do cílio de Barré, você pede para o indivíduo fechar os olhos com força, como fosse para fechar mesmo, cerrando os cílios. O que é que acontece? Na hemifase sadia, quando ele fechar os olhos com força, os cílios eles tendem a entrar um pouco mais, se esconder um pouco mais. E na hemifase comprometida, até porque o olho não fecha completamente, os cílios tendem a ficar completamente expostos. Então, a gente vê a diferença no tamanho dos cílios, né? Entre um lado e outro, isso se caracteriza como sinal do cílio de Barré. Cialorreia é um sinal que a gente pode não perceber no momento, mas que deve ser perguntado, que é a salivação excessiva escorrendo no canto da boca, porque o paciente está sem a capacidade de controlar a saliva dentro da boca. Então, pode não estar acontecendo naquele momento, porque ele pode ser pouco frequente. Então, você pergunta em que momentos isso dispara ao longo do dia do paciente. E cefaleia, que é a dor de cabeça, que também é comum para esses casos. Para a função muscular. Então, nós vimos que o nervo facial, ele inerva os músculos da face, né? Os músculos da mímica facial. E aí, nós temos basicamente essa lista de músculos aqui, que são os músculos que nós precisamos avaliar, que nós precisamos entender, e que são os músculos que nós vamos propor, né, a nossa terapia em cima deles, obviamente, daqueles que estiverem mais comprometidos. Então, o músculo frontal, que eleva a região da testa, o supraciliar, que junta as sobrancelhas na horizontal, o prócero, que aproxima entre as sobrancelhas na vertical, o orbicular dos olhos, que é quem fecha os olhos, o levantador da asa do nariz, que é no momento em que o paciente funga, o zigomático maior, que é quando o paciente sorri, aquele sorriso verdadeiro, aquele sorriso mostrando os dentes, digamos assim. O risório, que é o músculo mais horizontalizado na boca, quando o paciente, a gente pede para o paciente sorrir sem mostrar os dentes. O orbicular dos lábios, ele fica ao redor dos lábios, ou orbicular da boca, também pode ser chamado, é o responsável por fazer o bico. O bucinador, que é o músculo responsável por soprar. E os mentonianos, que é aquele que onde a gente consegue virar o lábio inferior. E aí, na avaliação propriamente dita destes casos de paralisia facial, o que, que a gente, quando chega um paciente assim para a gente, que a gente vai avaliar, o que a gente vai fazer alguma indicação, algum encaminhamento, o que, que a gente precisa observar, né, inicialmente. Um paciente parado em repouso, olhando para você, você vai observar uma queda facial. Aquele lado paralisado, ele tende a estar o tônus diminuído, então o canto da boca, digamos assim, a rima, ela fica mais baixa,
o olho fica mais baixo, né? A musculatura está enfraquecida. Observamos também que, nessa outra figura aqui do lado direito, o lado paralisado do paciente é o esquerdo, tá? Ao contrário da figura anterior. Há o quê? Há uma ausência de rugas frontais, porque ele perde a capacidade, né, do músculo frontal se contrair. Uma incapacidade de fechar o olho, então o orbicular dos olhos está diminuída, sua força, e o elevador da pálpebra está íntegro. E uma descida do canto da boca, né, pela falta de musculatura. O apagamento do suco nasolabial acontece também. Outras alterações importantes que podem acontecer é dor. Essa dor ela pode permanecer na fase inicial, enquanto esse nervo ele está saindo do processo inflamatório, ele está tentando se reorganizar. Então, ele acontece nos ramos dele ao longo da face. Contraturas podem acontecer. Isso é importante, porque as contraturas elas podem trazer dor também. Contratura é na região da bochecha, pegando o zigomático maior, vezes um pulsionador. Cincinesias. Cincinesias é algo bem interessante que deve ser combatido já desde o início. O que é a cincinesia? É como se para um movimento ser realizado, ele necessariamente tem que realizar um outro movimento. É diferente de compensação muscular. Compensação é um músculo fraco e o outro tentando ajudar. A cincinesia é, o movimento só ocorre, por exemplo, a cincinesia mais comum é olho-boca. Então, o olho só fecha, o olho só pisca se ele puxar o canto da boca, ou se ele fizer um bico com a boca. Né? Então, isso tem que ser combatido. Parestesias, que é o formigamento na hemiface acometida, e o estado emocional do paciente, que fica desequilibrado de maneira geral, porque afeta sua autoestima. Tem alguns casos mais graves que trazem um pouco de desesperança para o paciente de que ele vai melhorar, ele fica preocupado com a repercussão disso para as outras pessoas, com o seu ambiente de trabalho e etc. Na avaliação, uma escala comum de ser usada também na paralisia facial é a escala de House-Brackmann. Ela tem scores, graus, né, que vão de 1 até 6. Quanto mais grave, né, quanto maior esse score, mais grave é a paralisia facial. Na verdade, o grau 1 é considerado normal. O grau 3, que é o intermediário, é uma disfunção moderada. E o grau 6, né, é uma paralisia total, onde não há movimento algum. Em termos de prognóstico, o que é que a gente tem? Quais são os indicativos de que aquele indivíduo pode ter um melhor prognóstico? Quando a paralisia dele é incompleta, digamos, quando ele foi uma neuropraxia, apenas uma compressão daquele nervo, e não uma axônia ou uma neurotinese. Quando há um menor tempo de início da recuperação, então ele aconteceu a paralisia facial, ele já foi para a urgência, fez o tratamento medicamentoso com o médico e já começou a reabilitação ali junto. A ausência de dor retroauricular, porque quando essa dor está presente, pode ser uma lesão maior naquele nervo, mais grave. Menor idade, né? Quanto mais novo o indivíduo, tendência a uma maior neuroplasticidade. E o exame gustatório normal, porque se o exame gustatório dele está normal, significa que não foi atingido o nervo facial como um todo, só a sua parte motora, a sua parte sensitiva, que é o nervo intermédio, não aconteceu lesão. Aí, vamos para o tratamento fisioterapêutico em si. O que é que a gente tem? Temos exercícios faciais bilaterais que são indicados, isso é importante. Os exercícios devem ser feitos de maneira bilateral, mesmo que uma hemifase tenha sido comprometida e a outra não. Porém, no dia a dia, né, usualmente, todos os nossos exercícios, as nossas expressões, elas são bilaterais, então elas têm que ser trabalhadas em conjunto, de maneira ativa livre e de maneira isométrica. Pode até se começar com ativo livre e depois avançar com isométrica. O que a gente precisa ter cuidado? A gente precisa ter cuidado com a quantidade de exercícios propostos. Lembrando que a musculatura facial são músculos pequenos, né? Músculos que muitas vezes se sobrepõem, mesmo anatomicamente falando, e se são músculos pequenos, são músculos que tendem a fadigar mais rápido. Então, o ideal é ter uma frequência de exercícios mais alta, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, como sugerido por esse autor em 2008, porém,
não tantas repetições naquele momento, porque quando a musculatura começa a fadigar, ela já não responde da mesma maneira. O uso do espelho pode ser interessante, principalmente quando ele não estiver no momento da terapia. Enquanto ele está na terapia, o fisioterapeuta pode indicar, dar um feedback para ele, faça mais, bota mais força aqui, contraia mais a boca, cuidado com o olho. Mas em casa, quando ele estiver fazendo esses exercícios, ele tem que usar o seu próprio feedback, né? Seria visual, e ele faria com espelho. O método Rude se faz bem interessante nesse caso. Lembrando que o método Rude, ele é um método de estimulação sensório-motora. Então, na verdade, eu quero ter uma recuperação do movimento aí desses músculos através da sensibilidade. E aí, normalmente, eu uso o quê? Gelo, um pano úmido, pincel, algodão. Quando está no início da lesão, a gente começa com os estímulos mais agressivos. Pode ser um gelo, pode ser uma escova de dente que você pede para um indivíduo adquirir para ele, né, individualizado, que tem as cerdas mais grossas, porque a escova de dente é menorzinha, então alcança bem cada músculo sem invadir o músculo que está próximo e não estimular o músculo errado. E o algodão é uma fase já mais final, quando o paciente já está mais reabilitado, porque é um estímulo mais leve, né? E aí você aplica o estímulo sensorial, digamos, a escovainha naquele músculo, e em seguida faz o estímulo proprioceptivo, que pode ser uma percussão, que é mais fácil na face, com os dedos, dois dedos, e em seguida solicita a contração muscular ao indivíduo. Caso ele ainda não tenha uma contração muscular adequada, você pode assistir o movimento, o terapeuta deve assistir o movimento. O método Cabot, também se faz um Cabot adaptado aos músculos da face, né? Uma diagonal adaptada, usando seu reflexo de estiramento. Esses métodos eles podem ser combinados na mesma sessão, sempre tendo atenção ao número de repetições e à fadiga muscular desse indivíduo. E aqui, exemplificando para vocês algumas figuras para exemplificar os exercícios de mímica facial. Aqueles que a gente fez junto com ele, que ele fez de frente para o espelho lá na terapia, que você indicou para casa, e são os músculos que a gente também vai fazer no Rude e no Cabot. Então, aqui, primeiramente, é o músculo frontal, onde você vai pedir para o indivíduo levantar a sobrancelha, né, levar a testa. O segundo aqui é o músculo supraciliar. Você vai pedir para um indivíduo fazer como se fosse a cara de chapeado, ou seja, ele tem que aproximar as sobrancelhas no sentido horizontal. O prócero, ele faz uma cara de chapeado, às vezes mas puxando para baixo no sentido vertical. Muitas vezes os pacientes, nós comumente também, não percebemos, não conseguimos diferenciar esses dois movimentos. Não conseguimos fazê-los de maneira dissociada. Então, quando você pede para fazer a cara de chapeada, o indivíduo ele já está estimulando o supraciliar e o prócero, não há problema. Aqui, você pede para o indivíduo fechar os olhos com força, então nós estamos estimulando o músculo orbicular dos olhos. Esse outro aqui é o músculo zigomático maior, você vai pedir para ele fazer um sorriso verdadeiro, né? Sorrir, então, aqui. Vai tender a haver um desvio, né, da comissura labial, e isso vai se alinhando com o tempo. Esse outro é o risório, onde você pede para o indivíduo sorrir, mas um sorriso mais sutil, um sorriso onde ele não mostra os dentes. Ou conhecido também, para ficar mais fácil, o entendimento do paciente, como fosse um sorriso falso, onde você não mostra os dentes. Esse aqui é para fazer o bico, né? O indivíduo vai para frente fazer um bico. Há uma tendência esse bico ficar torto no início, ou ele nem fechar por completo, né? E é o músculo aí orbicular da boca, orbicular dos lábios. Esse outro aqui, preste atenção, as bochechas estão cheias. Então, você pede para o indivíduo fazer o movimento de soprar. Soprar com o lábio fechado. E aí ele intensifica mais, né, o estímulo para o músculo bucinador. No início, se ele tiver com o músculo orbicular da boca muito comprometido, ele, ao tentar fazer o bucinador soprar, o sopro vai sair mesmo, o ar vai sair, porque os lábios não vão vedar completamente, porque também tem fraqueza no orbicular dos lábios. E aqui são os mentonianos ou mentuais, onde você pede para o indivíduo virar, né, virar o lábio inferior, como se fosse virando para baixo.
Outro tipo de atuação fisioterapêutica é o alongamento na hemifácie sadia e no pescoço. Por que na hemifácie sadia? Na hemifácie afetada, os músculos estão hipotônicos, então eles não têm necessidade de um alongamento. Mas a hemifácie sadia ela termina ficando muito tensionada por estar tentando trabalhar pelas duas hemifaces, assim também como a região do pescoço. Muitas vezes até se criam pontos de tensão, né? Então, aí pode-se entrar também com uma massagem, né? Para aliviar esses pontos de tensão na região cervical, na hemifácie sadia, porque a musculatura fica muito tensa de trabalhar demais, e pode ter uma massagem em forma de cutiladas na hemifácie comprometida, na hemifácie hipotônica, como forma de ativar essa musculatura. Nós temos o uso do FEIS. A FEIS, na verdade, né? A eletroestimulação funcional é algo bem usado, né? Para casos de paralisia facial, mas que merecem cuidado. A intenção da estimulação elétrica funcional assim que o indivíduo ele sofreu a paralisia facial e ele vai entrar para o processo de reabilitação, a intenção é retardar a fibrose e acelerar o processo de reinervação, de reorganização desse nervo facial. Quais são os cuidados que nós precisamos ter? Lembrar que os músculos da face são músculos pequenos e são músculos que muitas vezes se sobrepõem anatomicamente. Então, é preciso ter eletrodos específicos em tamanho e formato para serem adequados a esses músculos, ou mesmo eletrodos tipo caneta, para que eu realmente estimule só aquele músculo. E, de repente, não venha estimular dois músculos ao mesmo tempo. De repente, eu pego fibras do zigomático maior e pego fibras também do risório, ou pegue fibras pegando já para bucinador, onde cada um tem uma responsabilidade de movimento diferente. E aí pode vir a estimular cincinesias, e o que é mais comum, estimular contraturas, até que o tempo demasiado da estimulação elétrica funcional. Então, o paciente começa a desenvolver pontos de contraturas, que é muito comum na região da bochecha. Infravermelho. O infravermelho ele pode ser usado com a finalidade de aumentar a circulação local, causar um relaxamento e uma maior extensibilidade dos tecidos moles. Como ele causa um maior relaxamento e uma maior extensibilidade dos tecidos, talvez seja melhor até usá-lo na hemifácie sadia, porque a hemifácie comprometida ela já está muito relaxada, com perda de força, uma extensibilidade. Ou mesmo pode não ter indicação dele. Se eu estiver pensando na paralisia facial central, aí eu uso na hemifácie espástica, né? Na hemifácie não, seria no quadrante espástico, na central. O treinamento funcional é o que vem sendo mais indicado para o tratamento da paralisia facial, e tem-se que exercícios que são ativos, de funcionalidade direta para o paciente. Essa paralisia facial, além da expressão que está marcada, o que atrapalha do indivíduo no dia a dia? Atrapalha para ele soprar, atrapalha para ele tomar um líquido com canudo, para ele mastigar, porque a comida fica acumulada no canto da boca só, para ele piscar. Então, são atividades que se deve propor para ele, fazer atividades de soprar, de tomar todos os seus líquidos no canudo, porque aí, no dia a dia dele, porque no dia a dia, enquanto ele faz suas atividades, ele está estimulando esses músculos para fazer os movimentos de piscar, para soprar língua de sogra, aquele brinquedinho que vem em aniversário de criança também, aquilo é interessante, bolinhas de sabão, então isso estimula essas musculaturas de maneira bem funcional. A bandagem elástica, ela vem sendo usada. Aqui eu tentei trazer só para representar para vocês uma possível colocação, né? A bandagem elástica não dá para você sair bandando o rosto do paciente todo, até porque eles iriam se sobrepor. Mas aí você coloca a bandagem naqueles músculos que estejam mais precisando de um suporte maior, que eles estejam mais comprometidos. Aqui está a aplicação no zigomático maior, que vai a bandagem desde o cantinho da boca, da rima, no percurso do músculo, né, até chegando próximo do osso zigomático, onde você coloca nessa bandagem aí
uma tensão em torno de 50% a 85% por aí. Você não vai colocar 100%, porque senão você estaria como se fosse fixando aquele músculo. Não é a finalidade. A finalidade é estimulá-lo, ok? E colocado no lado da hemifase, né, na hemifase comprometida. Algumas vezes vocês podem ver figuras, imagens de bandagens colocadas de maneira bilateral, principalmente as de boca, né? Mas aí pode ser um objetivo diferente do que a fisioterapia tem. Por exemplo, aqui no zigomático maior não tem finalidade eu colocar na hemifase sadia, porque ele está funcionando bem. Se for da boca e o bico estiver muito torto, eu coloco, né, aqui na boca, onde eu possa, do lado da boca, que está para a hemifase comprometida, né? Vem sendo estudado também, novos estudos vêm trazendo também outras possibilidades terapêuticas, né, para a reabilitação da paralisia facial. Então, tem aí a TENS, né, o laser também vem sendo estudado para isso, a acupuntura vem sendo cada vez mais estudada, mas também amplamente já aplicada, uma atuação da fisioterapia também, e os pacientes, eles consideram que tem bons resultados, então isso até pode ser feito em paralelo, né. Terapia cognitivo-comportamental é algo que vem se trazendo um pouco também aí para se estudar. Então, isso aí é que eu tinha para apresentar para vocês de maneira breve, geral, sobre a paralisia facial periférica, tentando diferenciá-la da paralisia facial central. Na hora do tratamento, nós também temos que pensar se eu estou tratando uma paralisia facial periférica, eu estou trabalhando com músculos fracos e hipotônicos, se eu estou trabalhando uma paralisia facial central, que é menos comum aí, por isso eu me detive mais na periférica. Se eu estou falando na central, estou falando da musculatura espástica, então eu já tenho um outro enfoque. Essas aqui são as principais referências que foram usadas nessa web aula. O meu contato está lá no primeiro slide. Fiquem à vontade para entrar em contato, trocarem algumas ideias, tirarem dúvidas e sugestões, tanto para essa web aula como para temas futuros. Obrigada.